Se você estiver perto de uma pessoa sem Bíblia, reparta com ela a sua. João, capítulo 11, 39 a 53. Hoje pela manhã eu falei sobre Geazi e a mensagem foi olho grande. À noite eu quero falar sobre olho pequeno. E o texto, com base para esta mensagem, é João 11, 39 a 53. Por gentileza, queiram colocar-se em pé. Jesus está diante do túmulo de Lázaro, que já está morto há 4 dias. Então, assim começa o texto que eu vou ler. As sepulturas não eram como as nossas, cavadas no solo, mas escavadas em rocha e bloqueadas por uma pedra. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isto, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do Sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais miraculosos. Se o deixarmos, todos crerão nele. E então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse, nada sabeis. Não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica, e não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados para reuni-los num povo. E, daquele dia em diante, resolveram tirar-lhe a vida. Queiram sentar-se. Falei pela manhã de olho grande e quero falar à noite de olho pequeno. Pela manhã, ao falar de olho grande, falei no sentido de cobiça, de desmesurado amor a coisas materiais e relaxamento com valores espirituais. Ao falar de olho pequeno, não quero falar de orientais. Estou falando no sentido de uma visão limitada, miopia espiritual, uma visão pequena, que impede a pessoa de ver a grandeza de Deus. Muitas pessoas sofrem de olho pequeno, têm miopia espiritual, têm uma visão muito curta sobre realidades espirituais. Seu enfoque sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre a Bíblia e muitas vezes sobre religião em geral, é de um olho muito pequeno. A história que eu li é bastante conhecida. A parte em que Jesus ressuscita Lázaro, transforma a vida dele e da família. Mas não é na ressurreição de Lázaro que eu quero me centrar nesta noite, e sim na atitude tomada pelos fariseus, doutores da lei, e pelo Sinédrio, um conjunto de 70 homens formados das camadas religiosas mais importantes de Israel e que constituíam o órgão diretivo de toda
a nação. Esses homens, com profundo conhecimento de religião, com profundo conhecimento das Escrituras, copiavam-na à mão, sabiam quantas letras havia em cada livro, ensinavam o povo, esperavam o Messias, uma crença acalentada pela sua nação já há 8 séculos, e nos últimos anos esta crença vinha se avolumando. Tem diante de si um homem que se apresenta como autoridade espiritual, como jamais outro apareceu na história nacional. Este homem também efetua milagres com uma segurança e de uma maneira rotineira que também jamais alguém fez. Manifesta autoridade sobre a natureza, sobre enfermidades, sobre espíritos imundos, até mesmo sobre a morte. Estes homens veem isto, são testemunhas, têm o treinamento para detectar estas coisas e recusam. É isso que eu chamo de olho pequeno. Isto não era uma prerrogativa, não vou dizer privilégio, não era uma estupidez limitada a eles. Infelizmente, esta atitude insensata ainda é tomada por muitas pessoas. Elas veem, elas testemunham, elas conhecem, elas têm diante dos olhos evidências daquilo que lhes é mostrado e, no entanto, acabam também tendo um olho pequeno. Em que é que esses homens tinham um olho pequeno, uma visão limitada, uma incapacidade de enxergar realidades espirituais que muitas pessoas hoje também têm? Quero lhes apontar algumas tiradas das atitudes deles, na maneira como reagiram à pessoa e à autoridade espiritual de Jesus. Olho pequeno no sentido de não enxergarem o poder de Deus. Era um morto de 4 dias que fora sepultado, que fora ressuscitado, me perdoe. João é muito preciso na questão do número de dias em que Lázaro estivera sepultado. Jesus soube antes, soube quando ele estava enfermo, estava próximo. Parece-me, a 4 quilômetros de distância, segundo os cálculos, transportando as medidas daquela época para as nossas medidas. Algo que poderia ser feito a pé, tranquilamente, conversando, em 1h30. Ele chegaria lá quando Lázaro ainda estivesse vivo, enfermo. Esperou que ele morresse. E esperou 4 dias da sua morte para chegar lá. Por que exatamente 4? Jonas esteve 3 dias no ventre de um peixe. Jesus fica 3 dias na sepultura. Mas Lázaro 4. Por que 4? Por que mais tempo, inclusive, que o próprio Jesus? Na teologia dos Hebreus, entre o momento da morte de uma pessoa até a chegada da sua alma ao Hades, ao Sheol, o mundo dos mortos, transcorriam 4 dias. Então, depois do 4º dia, a alma desta pessoa que morrera adentrara os portais da morte, entrara no Sheol, o mundo dos mortos no Antigo Testamento, Hades, como o Novo Testamento usa. As portas se fechavam para sempre. Jonas comentou isto ao dizer que ele viu os ferrolhos da morte fecharem-se sobre ele. Foi no 3º dia. Ressuscitar alguém com 4 dias de morto era invadir o próprio domínio da morte, ultrapassar os seus portais, entrar neste mundo de sombras que era o Sheol, arrancar a pessoa de lá e trazê-la. Não era uma ressurreição como outros eventos que Eliseu fizera, e o próprio Jesus fizera com uma menina e depois em outra ocasião, mas aqui não. Ele esperou que a pessoa tivesse chegado até o mundo dos mortos. O milagre, além do fato de em si mesmo já ser algo espantoso, de trazer alguém da morte para a vida, tirá-lo de um estado já de putrefação para um estado de vitalidade, simbolizava algo, a entrada
de Jesus no mundo da morte. O seu poder sobre o mundo da morte. O seu poder sobre uma esfera que sempre atemorizou os homens. Ele tinha autoridade sobre a vida e autoridade sobre a morte. Seu poder se estendia sobre as esferas humanas, a saúde, multiplicação de pães e peixes, sobre coisas, sobre a natureza, e agora transcende os limites da esfera física e entra num lugar onde um homem algum esteve e voltou para contar como foi. Ele já sinalizara isto, como é hábito em João, anteriormente, no capítulo 5, no versículo 25. Então, em João 5, 25, se lê: Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Havia poder no ato de ressuscitar um morto, e havia poder naquilo que o ato simbolizava, de que Jesus tem poder para transmitir vida. Vida em qualquer dimensão. Mas esses homens veem isto. Eles são teólogos. Eles sabem o significado de 4 dias. Eles sabem perfeitamente o que teria acontecido à alma de um morto de 4 dias. Mas eles estão cegos. Não há da parte deles nenhuma admiração, nenhum respeito, nenhum temor. A preocupação é esta: como é que nós abafamos isto? Primeiro estágio. Num segundo estágio, como é que nós nos livramos deste homem? Este homem é um estorvo para nós. É isto que eu chamo de olho pequeno. Gente que vê, mas não cede. Que tem diante dos olhos evidências. Alguém vai dizer assim: eu ainda não vi ninguém morto de 4 dias ser ressuscitado. Não. Mas você viu pessoas que tinham uma vida completamente torta, que estavam no fundo do poço, espiritualmente mortas, moralmente mortas, em cujas vidas Jesus Cristo entrou com poder e transformou por completo. Vocês viram pessoas que estiveram na lama, na sarjeta, lares destroçados, pessoas dominadas por drogas, pessoas num leito de enfermidade, prestes a morrer, e foram curadas, transformadas por Jesus. Mas há pessoas que não ligam para isto. São pessoas, à semelhança desses doutores do tempo de Jesus, presos a esquemas mentais. Eles já têm tudo elaborado na sua cabeça. Eles já sabem como as coisas devem ser. Elas devem se conformar à sua visão. Elas não podem transcender a sua visão estereotipada. Elas têm também conceitos de grupo. Eu creio assim, nós somos desta maneira, eu fui educado assim. Não é o que a Bíblia diz e não é o que os olhos veem. Eu me lembro, hoje pela manhã eu contei de quando cheguei à igreja evangélica, mas eu me lembro quando fui à igreja pela primeira vez. Eu fui, em parte porque buscava alguma coisa para a minha vida, mas em parte porque a pessoa que me convidou, numa família que já não era uma família muito tranquila, era o pior da família, mas o pior mesmo. E um dia alguém chegou em casa e disse assim: o Otávio virou crente. Eu disse: Tavinho? É. Mas o pior da família? É. Isso eu não acredito. Os mais antigos devem se lembrar de um episódio que até rendeu um filme, Assalto ao Trem Pagador, lá no Rio de Janeiro, que foi liderado por um bandido chamado Tião Medonho. Medonho por 2 coisas. Primeiro, porque ele era feio. Ganharia um concurso de feiura. E segundo, porque era medonho no caráter. Tião Medonho teve uma briga com o Tavinho. E depois disse: não se metam com aquele branco, que aquele branco é maluco. E o Tavinho virou crente. Eu falei: não acredito. Era o pior da família. Um dia desses, nós fomos também surpreendidos em casa, minha esposa e eu, quando nós soubemos que um pior do que o Tavinho se converteu. Eu disse: realmente, não há limite para o poder do Evangelho. Pessoas que têm uma vida completamente transformada. Mas esses homens não enxergaram o poder de Deus. Há pessoas que não enxergam. Elas veem, mas elas não dão um braço a torcer. Em Mateus 22, 29, Jesus usou esta expressão numa discussão com esta mesma liderança. Vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus.
Jesus mostrou as duas causas de erro religioso: ignorância das Escrituras, ignorância do poder de Deus. Estes homens conheciam as Escrituras e conheciam o poder de Deus e erraram, porque endureceram o coração. Miopia, olhos pequenos, visão limitada, e depois fecham os olhos e se recusam às evidências. No texto que eu li, no capítulo 11 de João, no versículo 40, Jesus diz para uma das irmãs de Lázaro: eu não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Quem crê, vê. Quem não crê, não vê. Tem olhos, mas não vê. Tem evidência diante de si, mas não vê. As pessoas não creem, não é porque crer seja difícil. A causa da dúvida nunca é cognitiva, falta de informações. É dureza de coração. É falta de vontade de crer. É simplesmente indisposição para abrir o coração. Está diante dos olhos, mas as pessoas não enxergam o poder de Deus. Querem uma coisa mais fantástica do que a Igreja de Cristo? Perseguida, hostilizada, ridicularizada. No Brasil, não perseguida, mas com uma mídia sempre disposta a ressaltar erros e falhas no círculo religioso, e o seu vigor e a sua pujança. O fato de que, apesar de tudo contra, ela continua a crescer. O que falta não são evidências, o que falta é vontade. Esses homens tinham um olho pequeno pela sua incapacidade de enxergar o poder de Deus. Você tem um olho pequeno, é míope espiritual, tem visto pessoas mudadas e transformadas, isso tem lhe despertado? Ou estas coisas passam batido aos seus olhos? Uma segunda razão pela qual esses homens tinham um olho pequeno, esta foi a primeira, no sentido de não enxergarem o poder de Deus. Segunda, no sentido de se colocarem acima do poder de Deus. Diante deles isto: um morto de 4 dias que estava cheirando mal é trazido para fora. Qual é a reação deles? Aí está esse homem realizando muitos sinais miraculosos. Se o deixarmos, todos crerão nele. E então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. O que estamos fazendo? O que a gente faz para encobrir isto? A primeira preocupação foi abafar o feito de Jesus. Eles não estavam preocupados com Deus e nem eram honestos do ponto de vista intelectual. Podiam ser poços de integridade moral. Poderiam ser fontes de sapiência teológica. Mas do ponto de vista intelectual, eram desonestos. Preocupavam-se com o seu lugar e não com Deus. Não tinham integridade, Deus era secundário. Os interesses pessoais estavam acima. Como nós conhecemos gente assim? São pessoas que veem e que muitas vezes dizem: olha, não há como argumentar contra isto, mas o problema é o mais. Eu gosto disso, eu gosto daquilo. E aí as pessoas começam a colocar as suas necessidades em primeiro lugar. Alguém já disse que o homem recusa encontrar Deus em Cristo, porque sabe que Cristo vai fazer separação entre ele e seus pecados. Ele prefere os pecados. Ele estabeleceu um estilo de vida ao qual está acostumado. Ele tem medo da perspectiva nova que Cristo pode trazer para ele. Um exercício de imaginação. Calculemos se esses homens profundamente doutos, que conheciam as Escrituras do Antigo Testamento, sabiam todas as profecias sobre o Messias, reconhecessem que diante deles estava o Messias e dissessem para a nação: que impacto! Estavam preocupados: o que vai acontecer com a nação? Nada de mal. Ela estaria sendo conduzida por Cristo. O Messias teria chegado. Mas esses homens têm privilégios. Esses homens têm interesses e eles não abrem mão. Olho pequeno é quando a pessoa pensa em si mais do que deve.
Olho pequeno é quando a pessoa não entende que Jesus pode fazer mais na vida dela do que ela. Quando ela pensa que ela é suficiente para cuidar da sua vida e que não precisa de Deus. Quando ela presume que se Deus entrar na vida dela, vai arruiná-la. E que se ela abrir espaço na sua vida para Cristo, então ela será profundamente infeliz. Eu citei mais de uma vez aqui um episódio de um psicólogo com quem eu estudei, num curso sobre família, Larry Coy. E ele contou que quando estava na universidade sentiu-se chamado para o ministério. Mas ele disse, de maneira nenhuma, porque se eu me apresentar para o ministério, Deus vai me mandar para o pior lugar do mundo e vai me dar a mulher mais feia do mundo como esposa. E quando todo mundo riu, ele disse, vocês estão rindo, mas é isso que todos nós pensamos, que Deus está espreitando, aguardando uma brecha na nossa vida para nos arruinar. Nós sabemos cuidar da nossa vida, nós sabemos tomar conta, e se dermos espaço para Deus, nós seremos infelizes. E esta é a preocupação desses homens. Mas esse homem tem muito poder, tem mais poder do que nós, ele faz o que nós não podemos fazer. Vamos nos livrar dele. Em vez de dizer, este homem é o líder que nós queremos. Este homem pode fazer por nós e pela nossa nação o que nós não podemos. Este é o olho pequeno. Olho pequeno é quando a pessoa não entende que Jesus pode fazer na sua vida mais do que qualquer esquema religioso, mais do que ela, mais do que qualquer líder, mais do que qualquer ensinamento. Olho pequeno é quando a pessoa não vê o poder de Deus em Cristo e como Cristo pode operar, dirigir, guardar e transformar a sua vida. Olho pequeno é quando a pessoa não entende que o Senhor Jesus é mais poderoso, mais sábio e mais capaz do que ela, e que pode cuidar da sua vida e que ela pode entregar a vida a Cristo. Isto é olho pequeno, miopia espiritual, ignorância e ruína. Olho pequeno no sentido de não enxergarem o poder de Deus, olho pequeno no sentido de se colocarem acima do poder de Deus. E, em último lugar, olho pequeno no sentido de tentarem se livrar do poder de Deus. E diz então o texto no versículo 53. E daquele dia em diante resolveram tirar-lhe a vida. Que coisa sem sentido. Se dissessem, vamos tirar a vida deste homem porque ele é um criminoso. Entendo isto. O rabino Henri Sobel, o líder religioso judaico mais conhecido do Brasil, defendeu ontem a pena de morte. Entende-se isso dentro da estrutura teológica do judaísmo, olho por olho, dente por dente, mão por pé, vida por vida. Então, se fosse um criminoso, e eles dissessem, este homem é um criminoso, vamos tirar-lhe a vida. Mas não, eles sabiam que ele não era criminoso. Tanto que mais tarde eles enviaram guardas para prender o homem. Guarda policial tem um coração endurecido, vamos dizer assim. Talvez não endurecido, não é uma boa expressão, mas realista. Não se engana com facilidade. É treinado para ver debaixo daquela capa que o preso apresenta de docilidade, de arrependimento, o que está realmente acontecendo. Os guardas foram para prender Jesus e voltaram de mãos vazias. E eles fizeram uma cobrança. Por que vocês não trouxeram? E os guardas disseram, nós não podemos. Nunca homem algum falou como este homem. O próprio julgamento de Jesus, quem conhece o direito mosaico, fazendo uma análise, vê que é um julgamento absurdo, passa da hora, e pelo próprio judaísmo encerrado o período do ciclo solar, encerravam-se as atividades, as acusações são falsas, todo ele é absolutamente irregular, mas esses homens exultam. Eles queriam se livrar de Jesus. Por quê? Porque o poder de Deus é incômodo. As pessoas querem o poder de Deus se elas podem manipulá-lo. Elas querem o poder de Deus se ele pode curá-las, trazer-lhes felicidade, dinheiro, resolução de problemas. Mas não querem o poder de Deus na sua vida se isto significa que Deus terá direito sobre elas. Se ela terá que aceitar os padrões de Deus e se ela terá que mudar de vida para agradar a Deus. Então as pessoas não querem. Não se pode seguir a Cristo sem mudanças de vida.
É por isso que muita gente rejeita a Cristo. Ela sabe que o Evangelho é verdade, mas ela não quer mudar de vida. Ela quer se livrar do Evangelho. Eu não vou me arriscar a dizer que é de Machado de Assis, porque um dia eu disse que era Machado de Assis um autor, e a Hortência disse que não era. Tentei achar nos livros de literatura e não consegui. Já sei que a Hortência ou a Hélia depois vão me ajudar. Mas eu me lembro quando era adolescente, naquele tempo ainda se fazia ginásio, de ter lido uma poesia de um sapo e do gafanhoto. Já devem ter lido. O sapo, com a sua língua, não vou dizer abocanhou, mas enlinguou. O gafanhoto não, perdão, o vagalume. Não o gafanhoto, o vagalume. Mas enlinguou o vagalume. E antes de engolir o vagalume ele fez uma pergunta, mas por que me odeias? Que mal te fiz eu? E ele respondeu, tu brilhas. Esta era a razão. Eu sou um sapo, tu és um gafanhoto, tu brilhas. Vagalume. Cismei com gafanhoto. Obrigado. Isso é sinal de que o auditório está atento. E é sinal de que eu estou dando a luz baixa. Mas às vezes nós vemos isso. Vamos nos livrar do que nos diminui. Por que eu vou ser comparado, confrontado com o Evangelho? Por que é que você vai trazer estas coisas aí para mostrar que eu estou errado e que eu tenho de mudar de vida? Me deixe com a minha religião, onde eu posso fazer tudo o que eu quero. Me deixe com o meu estilo de vida, que eu não devo satisfação a ninguém. Me deixe lembrando de Deus quando a coisa aperta. Mas não espere de mim mudança de vida. Isto me incomoda. Muita gente não quer o Evangelho, porque o Evangelho vai exigir uma transformação de vida. Aquele que furtava, não furte mais, diz Paulo. Gente desbocada, gente violenta, gente desonesta, precisa mudar de vida. Então não quero o Evangelho. As pessoas têm uma visão utilitária de Deus. Como disse alguém, se Deus existe, é para a nossa conveniência, não para que nós nos sujeitemos a Ele. Esses homens se julgavam grandes, mas não eram grandes. Diante de Cristo, eles nada mais eram do que pecadores. É por isso que tanta gente não quer saber de Cristo, porque sabe que diante de Cristo ela se diminui. Cristo é um estorvo para muita gente. Gente que precisa mudar, que ouve e que sabe, mas não quer, embora precise. Isto é o olho pequeno. A incapacidade de entender que o poder de Deus em Cristo deve vir para a nossa vida, para nos mudar, nos redirecionar, dar segurança, nova visão, não é algo a temer. Não devemos temer a Deus e não devemos temer o Evangelho. Devemos temer o pecado. Devemos temer o maligno. Devemos temer o que nos afasta de Deus. Devemos temer aquelas coisas que nós deixamos se radicarem tanto na nossa vida que não queremos abrir mão delas para ganhar a Cristo. São estas coisas que nós devemos temer. Olho pequeno é triste. Vou ao Evangelho de Mateus, no capítulo 12. No capítulo 12, eu leio os versículos 39 e 40. Mas eu vou começar, na realidade, do 38, Mateus 12, 38. Aqui estão esses mesmos homens. Então, alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram, Mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Mais um. Como se Jesus fosse um espetáculo circense. Mais um. Ele respondeu, uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso. Mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. E daí? Aí ele explica. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ele ficou 3 dias e 3 noites no coração da terra. E no 3º dia ressuscitou. E o que fizeram os homens?
vamos subornar os guardas para dizer que roubaram o corpo dele. Incrível que é a dureza de coração. Dá-nos um sinal. Eu vou dar um sinal. Vocês querem um sinal? Eu vou dar um sinal. Vocês vão me matar. Eu serei sepultado. E no terceiro dia eu vou ressuscitar. Ele cumpre o sinal. E agora o que fazem? Olha, vamos dar um dinheirinho aos guardas e dizer assim: os discípulos dele vieram aqui e roubaram o corpo. Cristo causou um grande impacto na vida das pessoas, na história da humanidade. Tem transformado vidas e situações. E há muitas pessoas que tentam se livrar disto. Eu gostaria que nesta noite você fizesse um exame de vista. Não num oftalmologista, mas um exame de vista com o Espírito Santo. Não dos seus olhos físicos, mas dos seus olhos espirituais. Que você pedisse a Deus que lhe mostrasse qual é o seu grau de visão espiritual. Se você não tem olho pequeno, está vendo o poder do Evangelho. Viu o Evangelho transformar a vida de um parente próximo. Viu como o Evangelho mudou a vida do seu marido, da sua esposa, da sua mãe e do seu filho. Viu como é que Jesus tem poder. Tem ouvido estas verdades. Elas têm entrado no seu coração e você as tira. Tentam penetrar nos seus ouvidos e você os fecha. Fecha os olhos. Olho pequeno. Eu quero convidá-lo nesta noite a submeter o seu olho à ação do Espírito Santo e pedir: Senhor, abre meus olhos, me ajuda a ver, tira do meu coração preconceito, tira do meu coração esses esquemas pré-fabricados e mostra a tua glória na minha vida. Me ajuda a crer. Não tenha olho pequeno, tenha visão. Deixe Cristo abrir os seus olhos e deixe Cristo mudar a sua vida. Nós vamos cantar o hino 265 do Inário.